Arthur Custódio. Do senhor Edmilson Picanso, filho apartado dos pais em seu nascimento. Das senhoras Maria de Fátima de Lima e Silva e Cátia Regina Pereira de Souza, mãe e filha apartadas compulsoriamente no nascimento. Pedimos a todos e a todas que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Neste momento, o coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase Monhan, Francisco Faustino Pinto, fará o uso da palavra. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não consigo. Até gostaria de tratá-lo com toda essa formalidade, mas meu amor e respeito por você só me permite chamá-lo de meu querido presidente Lula. Antes de tudo, eu tenho que agradecer por sua insistência em voltar a governar esse país. Eu e muitos brasileiros e brasileiras estávamos sedentos por democracia, sedentos por voltar a viver. Eu, particularmente, não suportava mais viver em um país que cheirava a morte. Hoje, com o Senhor, voltamos a ter esperança. Sabemos que encontrou um país destroçado de pessoas separadas pelo ódio. Mas o amor, sem dúvidas, venceu. E nós voltamos a acreditar em uma vida com um futuro melhor. Eu me chamo Francisco Faustino Pinto, nordestino, do estado do Ceará, lá das terras do meu padrinho Padre Cícero, Juazeiro do Norte. Sem vergonha, estigma ou qualquer outra coisa que ouse desabonar a minha condição de vida.
Sou pessoa afetada pela hanseníase. Deste ato, enquanto coordenador nacional do MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Afetadas pela Hanseníase, me encho de orgulho. Orgulho de dividir com todos os presentes, e principalmente os filhos e filhas separadas pela hanseníase, esse momento tão emblemático para a história do Brasil. O reconhecimento de um erro histórico e de uma reparação pensando na melhoria da qualidade de vida das pessoas e de justiça social. Sabemos que a hanseníase é uma patologia de pessoas negligenciadas, uma doença complexa e advinda de fortes determinantes sociais. Se queremos chegar a índices aceitáveis dessa doença neste país, e eu não estou falando em eliminação, teremos que ver as pessoas afetadas pela hanseníase como um todo e colocá-las no centro desse debate. Para finalizar minha fala, peço a Ti, como se pede a Deus, meu querido presidente Lula, que olhe sempre e muito mais para essas pessoas. Precisamos de diagnóstico precoce. Chega de tanta gente sequelada chegando nas unidades de saúde. Novos medicamentos, porque temos direito a medicamentos melhores para a cura dessa doença. Novos exames, prevenção das incapacidades físicas e reabilitação física e socioeconômica. Cirurgias para melhorar a mobilidade, como também estéticas, para voltar à face o brilho que a doença apagou. E só tenho mais uma última coisa a dizer. Obrigado, meu querido presidente Lula. Sem restar nenhuma dúvida, tu és o maior estadista que esse mundo conheceu e conhece. Muitíssimo obrigado, meu querido presidente Lula. Agora fará o uso da palavra a senhora Maria de Fátima de Lima e Silva, que foi apartada compulsoriamente de sua filha, Cátia Regina Pereira de Souza. Nervosa. Boa tarde. Eu vou tomar o local dela de fala. Ela está um pouco nervosa e o que eu falar aqui ela vai poder confirmar. Nós, na verdade, somos uma história viva. Nós somos parte da colônia, de que na época do isolamento compulsório aqui está. Eu, quanto filha, e minha mãe, que no ato do nascimento, lá no Amazonas, na colônia Antônio Aleixo, ali nós não tínhamos direito de ser amamentados e muito menos ela de saber, né, para onde íamos, né? E aí, nesse processo, nós fomos... Ela teve 10 filhos e desses 10 filhos, apenas 4 hoje ela conhece. Os 6 irmãos, a gente não sabe por onde anda. A gente faça uma fala simples, sem muitas palavras rebuscadas, mas o que eu tenho para dizer hoje, com toda essa espera de mais de 10 anos, 13 anos, que começou lá no governo Lula, e que nós tivemos uma interrupção não foi aprovado. E hoje eu tenho uma grande satisfação, presidente, de saber que o senhor reconhece essa história, né, que reconhece todo o trama. Não sei se o senhor sabe de histórias, se alguém já lhe contou, mas foi uma alienação parental muito grande. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha mãe, mas eu respeito a minha mãe, mas palavra de mãe na minha boca não existe, porque eu passei por tantas famílias, fui humilhada, né? Eu tive nessa família que me foi posta alimento físico, mas amor eu não tive, né? Vivi de forma servil. E essa reparação, ela não vai apagar meu passado, mas ela vai me dar mais dignidade de vida. E é uma lição para o país, que não se deve fazer isso, né? Com filhos de ninguém. Porque imagine vocês, pais de seus filhos, de seus netos, né? Avós de seus netos, e vocês poder cuidar deles. E a minha mãe não teve essa sorte, né? Esse desejo de criá-lo.
E aí, ainda como na fala do coordenador, eu reforço, hoje eu peço, no Amazonas nós temos ainda muitos remanescentes da hanseníase, creio que hoje mais ou menos 250, e hoje eles estão por falta de cirurgias, por falta de órtese e prótese. Então eu gostaria que a partir daqui, que isso fosse uma voz para que chegasse lá com o governo Wilson Lima, o secretário de saúde, Anuar Samad, porque sabe de nossas histórias, batemos na porta deles e não nos ouvem. E essas famílias hoje estão com seus familiares, né, precisando de órtese, prótese e cirurgias reparadoras. E o meu muito obrigado, presidente, porque eu sei que a partir daqui, muitas vidas vão ser transformadas. Nós vamos poder ajudar os nossos filhos e os nossos netos, porque na nossa vez nós não podemos ter isso. O senhor, com a sua sensibilidade, sua humanidade, né, e agradeço a Deus, porque hoje estou aqui, tenho essa oportunidade, e o senhor no governo, para que possa reparar essas pessoas. Então, é o meu muito obrigado. E eu só queria quebrar o protocolo um pouquinho, que eu gostaria de lhe dar um livro, para quando o senhor estivesse em casa, na sua tranquilidade, o senhor pudesse ler. Fala aqui nesse microfone como se você estivesse contando para mim. O que aconteceu com a senhora? O que aconteceu com a senhora? Mas fala aqui, não tenha vergonha não. O que aconteceu comigo? Por causa dos meus filhos, né? Cadê o microfone? Você viu? Vou pegar. Eu tive 8 filhos. Espera um pouquinho. Vou falar aqui. 1, 2, 3, som. Segura, minha mãe. Eu tive 8 filhos. Quanto? 8. 8 filhos. 8 filhos. 5 mulheres e 3 homens. Fala aqui pra gente ver. 5 mulheres e 3 homens, né? E conheço só 3, só 4. Um homem e 3 mulheres. O resto eu não sei para onde estão, né? Tiraram da senhora? Tiraram de mim, porque naquele tempo, o doente, quando tinha filho, tinha que doar para o sadio, né? Muitos levavam para a gente ver, depois de grande e tudo, como esses 4 que eu conheço, né? Levavam para mim ver, e os outros, não sei para onde estão, não sei se morreram, não sei onde estão, né? É uma dor que a senhora tem, né? É uma dor que a senhora tem. É uma dor que eu sentia muito, mas tinha que dar às crianças, né? Porque não podia criar. Você vive com quem agora? Eu vivo com essa filha que mora perto de mim e um neto que eu crio. É. Então o netinho está substituindo o filho. Não é isso? É. Neste momento, com a palavra Edmilson Picanso, que foi apartado de seus pais ao nascer. Boa tarde a todos, todas e todos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu nome, cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes. Cumprimento ainda em nome do nosso coordenador nacional do MOHAN, Francisco Faustino Pinto, todos os membros da coordenação e os nossos voluntários, e especialmente os filhos separados de alguns estados brasileiros que vieram em caravanas, e aos filhos de todo o país que nos assiste pelo YouTube neste momento ímpar, único e com certeza de muita emoção.
Também gostaria de lembrar das pessoas atingidas pela hanseníase, que foram segregadas da sociedade e faleceram antes de ver o Estado brasileiro reconhecendo o equívoco da internação compulsória, e aos filhos separados, que pelo mesmo motivo não puderam presenciar esse dia histórico que vivemos hoje. Presidente Lula, é muito difícil falar em tão pouco tempo tudo aquilo que gostaríamos de dizer. E mais difícil ainda, representar milhares de filhos que foram separados de seus pais pela política segregacionista do governo federal do passado. São várias histórias, várias dores e sofrimentos que parecem ser iguais, mas não são. Cada um viveu um momento diferente. Permita-me apresentar-me. Meu nome é Edmilson Picança, nasci em 29 de 11 de 1972 no estado do Pará, no município de Marituba. Fui separado de meus pais juntamente com mais 2 irmãos e uma irmã. Nossa irmã, ao nascer, foi entregue por nossos pais a uma família de confiança para ser criada, já que na época era proibida sua permanência na casa de nossos pais. Eu e meus outros irmãos fomos enviados para o educandário Eunício Ive, localizado no bairro da Pratinha, em Belém. Quando conto minha história, presidente, passa um filme na minha cabeça. Como entender que no início do tratamento da hanseníase começou em 1949 e fui separado de meus pais ao nascer em 1972? Simplesmente por uma política higienista do Estado brasileiro, que na época construiu várias colônias para segregar as pessoas atingidas pela hanseníase, ao invés de transformar esses mesmos espaços físicos em públicos, em escolas, creches e hospitais. Convivi com meus irmãos dentro de uma instituição por 8 anos, sem saber, presidente, que eles eram meus irmãos. Isso para mim foi angustiante. Só fomos apresentados como irmãos na nossa volta na ex-colônia de Marituba. Lembrar que ao voltar do educandário Eunício Ive, nossos sofrimentos não pararam por aí, pois não fomos recebidos bem pelo nosso pai, que quando soube que estávamos de volta para o seio familiar, disse para minha mãe que não nos reconhecia como seus filhos, pois não nos criou e não nos deu educação. O Estado brasileiro me tirou 8 anos dos braços de minha mãe. E ao voltar, fiquei apenas 5 anos, recebendo seu carinho e seu afeto. Logo depois, ela faleceu. Quando eu ia para a escola, os alunos da classe diziam: não fiquem perto dele, porque ele é filho de leproso. Ele mora na colônia de Marituba, pode passar doença para a gente. Culpo o governo federal da época de ter deixado marcas sociais imperdoáveis e desumanas nas famílias de milhares de brasileiros atingidos pela hanseníase. Até hoje tento uma relação de proximidade com meus irmãos, sem sucesso, pois a história da separação impede nossa convivência familiar. Minha situação é semelhante à de vários de nossos irmãos aqui presentes, que foram segregados nos preventórios e educandários, e foram vítimas de inúmeras violências em suas diversas faces. Nos altos dos meus 18 anos de idade, eu procurei um movimento social para entender melhor essa história. O MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase. Foi meu porto seguro. Entrei como voluntário e há 13 anos faço parte da Comissão Nacional dos Filhos Separados pelo Isolamento Compulsório. E hoje sou membro da Diretoria Nacional do MOHAN e coordenador do MOHAN Pará e do Núcleo Marituba. Não dá para deixar de falar da importância do dia de hoje sem mencionar nossos pais que foram segregados da sociedade e por conta disso tiveram que ser separados do convívio familiar. Ficaram presos por anos em colônias, tendo sequelas graves da doença e enfrentando discriminação e a dor da separação de seus filhos por uma lei federal errônea. Lembro-me de tudo que nós, filhos separados de todo o Brasil, sofremos desde o nascimento até os dias atuais. Filhos não puderam ser amamentados por sua mãe ao nascer. Isso por si só já é uma dor imensurável. Mais ainda em saber que tínhamos que ser obrigatoriamente separados de nossos pais, enviados para educandários, preventórios, creches, ou até mesmo para familiares que nem sempre nos acolhiam devidamente.
Em alguns casos, alguns filhos foram enviados para adoção legal e alguns dados como mortos. Passamos por maus tratos, aliciação e abuso sexual, além de castigos severos e humilhações. Saudando nosso saudoso Bacurau, fundador do Morran Nacional, cumprimento nossa diretoria e todos os voluntários aqui presentes. E me dirigindo ao cantor Geraldo Azevedo, presente neste ato, cumprimento todos os artistas voluntários do nosso movimento que eleva as vozes das pessoas atingidas pela hanseníase. Agradeço também aos principais parlamentares que apoiaram a luta dos filhos separados, deputado Diego Andrade, a senadora Zenaide Maia, bem como o senador Omar Aziz e demais parlamentares que somos na luta. Não posso deixar de agradecer o nosso guerreiro, ex-coordenador do Morran Nacional, Arthur Custódio, por tudo que fez durante anos. Por fim, não menos importante, agradeço de coração Vossa Excelência, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor foi o único presidente da República que teve a coragem de se envolver nessa luta, despido de qualquer preconceito. Foi e continuará sendo um pai para as pessoas que foram segregadas da sociedade no passado por conta dessa doença. E agora, avô dos filhos separados pelo isolamento compulsório da hanseníase. Os filhos do Pará também trouxemos um presente para o senhor, em nome dos filhos também da Amazônia e do Brasil. É um quadro feito pelo artista plástico Nivaldo José Araújo Ferreira, residente de Marituba. O quadro é aquele ali, depois vai ser entregue nas suas mãos. Por fim, senhor presidente, somos popularmente chamados de filhos separados, mas já somos pais, avós e até bisavós. Milhares de filhos separados, infelizmente, já partiram desta vida sem ver esse reconhecimento. Os que ficaram, em sua maioria, já são idosos. Contamos mais uma vez com a sua sensibilidade e atenção para que os recursos humanos e estruturais necessários para que a comissão interministerial lá do Direitos Humanos de Análise de Processo, criado por Vossa Excelência ainda em 2007, possa cumprir seu papel de forma ágil e eficaz, fazendo com que nossa indenização se torne uma realidade. Antes de encerrar, presidente, peçam um favorzinho ao senhor, que assine a PL 3023/22 dos filhos separados com a mesma caneta que Vossa Excelência assinou a Lei 11.520. Caneta essa que Vossa Excelência deu de presente ao nosso saudoso Cristiano Cláudio Torres e ao Morran Nacional. Só peço que o senhor não esqueça de me devolver, tá bom? Isso vai ficar para a história do Museu da Hanseníase no Brasil. O senhor vai assinar duas leis de direitos humanos, a Lei 11.520 e a PL 3023. Termino com uma frase a todos nós, filhos separados. Fomos separados no passado, mas agora estamos juntos! Senhoras e senhores, agora será interpretada
Pelo cantor Geraldo Azevedo, a música Príncipe do Prazer. Juntos vamos esquecer tudo que doeu em nós. Nada vale tanto pra rever tempo que ficamos sós. Faz a tua luz brilhar pra iluminar a nossa paz. Meu coração me diz, fundamental é ser feliz. Comigo. Meu coração me diz, fundamental é ser feliz. Juntos vamos acordar o amor, acariciar as canções. Deixa entrar o sol da manhã, a cor do som. Eu com você sou muito mais, o princípio do prazer. Sonho que o tempo não desfaz. Meu coração me diz, fundamental é ser feliz. Meu coração me diz, fundamental é ser feliz. Juntos vamos esquecer tudo que doeu em nós. Nada vale tanto pra rever tempo que ficamos sós. Faz a tua luz brilhar pra iluminar a nossa paz. Meu coração me diz, fundamental é ser feliz. Vocês, meu coração me diz. Mais uma vez eu quero ouvir que o coração me diz. Oi, oi, o meu coração me diz, fundamental é ser feliz. Meu coração me diz. O meu coração me diz, fundamental é ser feliz. E sejam felizes todos. Obrigado. O deputado federal Duda Ramos fará uso da palavra. O deputado Duda Ramos é o relator do PL 3023/2022, que define a pensão para filhos de pessoas com hanseníase submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar com muita honra o excelentíssimo senhor presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva e, na sua pessoa, as demais autoridades aqui presentes. É um momento de muita alegria ver que o Estado, o governo brasileiro, hoje pode estar reparando uma injustiça que foi feita ao longo de todos esses anos. Eu acho que para vocês que foram separados dos seus pais, é um marco histórico. Eu acho que é um momento único, não só pela melhoria de vida que cada um vai ter, mas também pelo reconhecimento de todo o mal que foi feito ao longo da história. Eu fico muito feliz de fazer parte, hoje, desse ato tão importante para cada um que está aqui, para os que estão nos acompanhando através do YouTube, e me sinto muito honrado de poder ter relatado esse projeto. Com certeza, hoje dá esperança para muitas outras pessoas que vivem à margem da nossa sociedade. Fico feliz de ver o que o presidente Luiz Inácio Lula está fazendo. Ontem estive aqui para contemplar a retomada de um projeto que é tão importante, que é o Viver Sem Limites, que infelizmente eu não consigo entender os motivos que projetos tão importantes foram deixados de lado ao longo dos últimos 4 anos. Mas hoje é um momento de alegria, é um momento de festejar. Que Deus abençoe a todos, a todas, e que Deus abençoe o senhor, presidente. Neste momento, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fará o uso da palavra. Boa tarde. Como disse o grande Geraldo Azevedo, temos que ser felizes, né? E só podemos ser felizes com justiça e com reparações históricas, presidente Lula, como fazemos hoje. Por isso estamos tão emocionados. Eu quero cumprimentar de uma forma especial o presidente Lula, quero cumprimentar a todo o nosso dispositivo, cumprimentando quem fala aqui como mãe, que foi separada de sua filha, você que falou com tanta emoção do sentimento também de sua mãe. Quero cumprimentar aqui a todos, né, que passaram por essa dor tão grande, mas que hoje tem esse momento de recuperação. Quero também falar daqueles que não estão aqui e que já foram tão bem lembrados por Faustino, já foram tão bem lembrados por Picanço, e eu quero também aqui me somar a essas vozes.
Cumprimento o deputado Duda Ramos, não é? E quero também cumprimentar a todos os deputados que tiveram um papel importante nessa construção coletiva, não é? Que o deputado Diego Andrade, autor do projeto de lei, o deputado Duda Ramos, relator, o deputado Orlando Silva também pelo seu trabalho, a senadora Zenaide Maia e o senador Omar Aziz por seu trabalho no Senado. Então, eu quero cumprimentar a todas e todos em nome do deputado Duda Ramos. Quero cumprimentar meus colegas ministros aqui presentes no dispositivo, ministro Márcio, Silvio, Padilha, e também quero cumprimentar aos ministros do Trabalho, Marinho, a ministra Marina Silva e a todos os que estão aqui presentes. Uma saudação especial a todas as companheiras e companheiros do Morran, um movimento que ainda nos anos 80, quando estava começando, é um movimento que surge em 81, mas que tem uma história mais longa. Cumprimento a todos vocês. Saudações. A Tião Viana, que nos dá a alegria de estar aqui hoje, né, com esse convite do presidente Lula. Como já foi dito aqui, essa semana foi uma semana dos direitos humanos. Começamos com o Dia da Igualdade Racial, e maravilhosamente colocado aqui com ações, com decreto do presidente, um conjunto de ações que vão ao cerne dos direitos da população negra em nosso país e da luta antirracista. Também tivemos, como já foi lembrado, a política do viver sem limite das pessoas com deficiência. E hoje esse ato carregado de história, carregado de emoção, carregado de vida e, por que não dizer, de felicidade. Aqui conosco também está o Conselho Nacional de Saúde. Fernando, por favor. Fernando Pigato, do Conselho Nacional de Saúde. Essa agenda também tem estado nas nossas discussões do Conselho. O presidente Lula, o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, me ligou agora há pouco e pediu para transmitir ao senhor, ao deputado Duda Ramos e a todos que lutaram por essa causa, um caloroso abraço. Então, são muitos nessa luta, né, uma luta que eu acompanhei nos últimos anos, muito de perto também com o Arthur e agora com o Faustino, como coordenadores do Morran. Eu queria, assim, completar um pouco da arte que nos trouxe Geraldo Azevedo, com essa interpretação que nos emocionou a todos, trazendo um breve texto do conto Substância, de Guimarães Rosa. E vou ler rapidamente. Maria hesita, trouxera por piedade pela ponta da mão, receosa de que o patrão nem os outros a aceitassem, a velha Natiaga, peneireira. A mãe, leviana, desaparecida de casa. Um irmão perverso na cadeia por atos de morte. O outro igual feroz, foragido, ao acaso de nenhuma parte. O pai, razoável bom homem, delatado pela lepra. E prosseguido de certo, para sempre, para um lazareto. Assim se chamavam os estabelecimentos em que as pessoas eram compulsoriamente isoladas. Pode passar, por favor? Duas imagens, uma da colônia São Francisco de Assis, no Rio Grande do Norte. A ela se somam aquelas na região norte, aquelas na região sul e na região sudeste. E à direita, o asilo Colônia Aimorés, em São Paulo. A colônia com a ideia do trabalho agrícola que era feito, essa colônia em Bauru. Vocês conhecem bem essa história, mas acho que ela realmente não pode ser esquecida. E o que é importante se dizer que isso tudo era feito em nome da ciência. Não é? Em nome da ciência, do higienismo, como se colocou aqui, se propôs esse isolamento. Isso era visto como algo moderno. E temos que nos perguntar qual é o papel da ciência, qual é o papel do SUS hoje nesse momento de reparação.
O Brasil foi o único país, até onde eu sei, a trocar o nome de lepra para hanseníase. E eu aprendi isso muito com um grupo de pesquisadores, de médicos da Fundação Oswaldo Cruz e com o Mohan. No entanto, isso não significa acabar com o estigma. É isso que nós vemos. Para isso, nós precisamos ter política pública constante. Nós precisamos ter atos, presidente Lula, como o que o senhor fará hoje, junto com todo esse coletivo. Pode passar, por favor? E aqui eu quero lembrar a marcha do Mohan em Brasília. O presidente Lula está ali no meio da multidão, não sei se vocês conseguem ver, ele está ali de terno, no meio de tanta gente com camiseta azul, como um momento histórico dessa reintegração. Mas o presidente falará disso certamente com muito mais vivacidade, força do que eu, mas não poderia deixar de fazer esse registro. Pode passar, por favor? Eu quero destacar agora, em resposta a tantas questões colocadas pelo Faustino, pelo Mohan, pelos que vieram representar os filhos separados dos seus pais, ações fundamentais colocadas nesse momento no Ministério da Saúde, em todo o nosso governo. Primeiro, a ideia de ações para diagnóstico e cuidado, ações que façam com tudo o que se disse nesse início de sessão. Para isso, o presidente Lula criou um comitê interministerial para a eliminação da tuberculose, hanseníase e outras doenças determinadas socialmente. Na verdade, nós temos 9 ministérios trabalhando em conjunto para essa meta. E hoje é importante mencionar que a própria precisão do número de casos está sendo reavaliada. Antes de 2019, nós tínhamos uma média de detecção anual de casos de hanseníase no Brasil em torno de 25 mil casos. Apontava-se um decréscimo gradativo, mas muito lento nesses casos. Mas nós precisamos ter o diagnóstico preciso e, sobretudo, tratar precocemente das pessoas. Pode passar, por favor? Portanto, eu quero destacar que em 2023, ao lado desse comitê interministerial, o SUS disponibilizará teste rápido para avaliação dos contatos dos pacientes. Esse teste foi desenvolvido por um pesquisador ainda jovem, Milton Moraes, que eu convivi muito de perto, era um grande pesquisador na Fiocruz, na tradição da pesquisa para salvar vidas, para melhorar o Sistema Único de Saúde. Também estamos trabalhando para o financiamento no desenvolvimento de medicamentos para o início imediato do tratamento, que hoje já é oferecido pelo SUS, mas nós queremos avançar, aperfeiçoar e melhorar. E esse trabalho sendo feito junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também através da FINEP. O desenvolvimento de inovações para as chamadas doenças negligenciadas é um dos eixos centrais, presidente Lula e todos que aqui estão, da estratégia para o Complexo Econômico e Industrial da Saúde que o senhor lançou em setembro. Mas eu afirmo aqui, não se tratam de doenças negligenciadas, se tratam de pessoas e grupos da sociedade discriminados por várias condições sociais e pelo preconceito. É isso que esse ato hoje repara e é isso que a nossa política pública tem que avançar. Eu recuso o termo doenças da pobreza, que tantas vezes se usou. São doenças da desigualdade, são doenças que marcam a grande desigualdade social no nosso país. A partir de 2024, avançaremos com novos testes e exames laboratoriais de biologia molecular para aperfeiçoar esse diagnóstico. Por fim, eu quero deixar aqui, pode passar, uma breve reflexão. Esse jornal foi publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o DNA da reparação, era o título da matéria. Um trabalho conjunto do Mohan e do Instituto de Genética da Universidade,
procurando fazer que, através de testes de DNA, esses filhos e essas filhas possam ser encontrados. E assumo, então, aqui, presidente, de também lutar por isso. Não é possível que mães, filhas e filhos e pais não possam se reencontrar. Não temos que virar essa página, vamos trabalhar juntos para que essa agenda de hoje seja um momento de uma reparação, de uma reintegração histórica necessária e que é uma reparação, não apenas para filhas e filhos separados de seus pais, mas é uma reparação para a ciência que precisa mudar seu modo de ver e que mudou, e, sobretudo, para a nossa sociedade. É essa ciência comprometida com o Sistema Único de Saúde, com a justiça e com a igualdade que nós vamos construir nesse país. Muito obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionará o PL 3023 de 2022, que define a pensão para filhos de pessoas com hanseníase submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação. O PL número 3023 de 2022 altera a Lei número 11.520 de 18 de setembro de 2007, a fim de modificar o valor da pensão especial concedida às pessoas com hanseníase submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação e conceder o benefício aos seus filhos. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Eu quero começar cumprimentando a nossa querida ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, o nosso querido ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o nosso companheiro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, o companheiro Francisco Faustino Pinto, coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, o nosso querido Mohan. Quero cumprimentar o companheiro Arthur Custódio, ex-coordenador do Mohan, a Maria de Fátima de Lima e Silva, Cátia Regina Pereira de Souza, Edilson Picanço. Quero cumprimentar o companheiro ministro Luiz Marinho do Trabalho e Emprego, Marina Silva do Meio Ambiente, Marco Antônio Amaro do Gabinete Institucional. Agradecer a presença aqui dos deputados federais, deputado federal Duda Ramos, o relator, ex-senador Tião Viana, que está aqui. Prazer em te encontrar aqui, Tião, um dos grandes médicos preocupados com a hanseníase no norte do país, sobretudo no estado do Acre. Quero cumprimentar o nosso ex-deputado Mário Miranda, quero cumprimentar o nosso querido cantor Geraldo Azevedo, quero cumprimentar o Nelson Pereira Flores, e quero dizer para vocês que o Ney Mato Grosso mandou um recado para nós, agradecendo a atitude que nós tivemos ao sancionar essa lei. Eu primeiro vou ler, porque se eu for falar de improviso aqui, eu vou contar muito caso e eu vou começar a chorar aqui. Hoje é sexta-feira, é um dia de consagração dos nossos 11 meses de governo, porque essa semana nós fizemos aqui muita coisa de interesse do povo brasileiro, a questão da educação das crianças com deficiência, a questão, sabe, do viver feliz, a questão de cuidar das pessoas que mais precisam do Estado. E não poderia ser mais feliz a sexta-feira a gente terminar fazendo a reparação histórica de erros cometidos pelo Estado brasileiro. Quero agradecer a cada companheiro portador de hanseníase que veio para cá. É importante que a gente saiba que eu fui ao Acre, companheira Nízia, em 2005, se não falha a memória, e fiz um discurso de gente iria acabar com a hanseníase nesse país. Havia toda a possibilidade da gente ter acabado. O Acre chegou a ter 1,8 casos por cada 110 mil habitantes. Hoje, voltou a crescer outra vez e voltou a crescer em vários estados. Significa que outra vez, da mesma forma que a gente está reconstruindo o país, a gente vai reconstruir a política mais eficaz possível para que a gente possa definitivamente acabar com a hanseníase nesse país. E, sobretudo, um processo de orientação através dos meios de comunicação para que as pessoas descubram os primeiros sinais, se eles serão portadores ou não, para que ele possa se tratar rapidamente e curar uma doença que tem cura. Não tem mais sentido a gente ter vergonha de ser chamado de leproso, de hanseniano, porque é uma doença que ela tem cura se ela for tratada, e ela só vai ser tratada, Nízia, se a gente explicar bem. Sabe? Então nós temos que explicar como é que a gente vai dizer para as pessoas em casa que estão nos assistindo e que vão assistir outros programas de saúde, como é que elas vão perceber o primeiro sinal, o segundo sinal.
porque essa pessoa tem cura. É como qualquer outra doença que a gente tem, que se cuidar em tempo, a gente não vai ter problema na vida o tempo inteiro. E a luta contra o preconceito é uma luta histórica. O preconceito é uma doença. E é uma doença grave. E muita gente precisa do preconceito para sobreviver, porque precisa de ódio para sobreviver. E nós precisamos exatamente fazer o oposto que essa gente faz. Nenhum dinheiro do mundo é capaz de compensar ou apagar as marcas que a segregação provocou na alma e no coração das pessoas portadoras de hanseníase e suas famílias. Mas estender aos filhos o direito à pensão especial é dar mais um passo importante para a reparação de uma dívida enorme que o Brasil tem com aqueles que durante anos foram privados dos cuidados e carinho dos seus pais. Ao mesmo tempo em que obrigava homens e mulheres com diagnóstico de hanseníase a viver isolados em hospitais colônias espalhadas pelo país, o Estado brasileiro criava uma geração de órfãos de pais vivos. Crianças abandonadas, levadas a crescer em locais segregados, muitas vezes vítimas também de preconceitos e maus tratos, privadas de amor e de oportunidades. Certamente, nenhuma delas, muitas das quais presentes aqui hoje, já adultas, têm lembranças boas dos locais para onde foram levadas. Pelo contrário, os relatos são sempre de sofrimento e dor, pela privação do convívio em família e pela violências múltiplas de que eram alvos. Crianças que nunca viram nem receberam as bênçãos carinhosas de seus pais e avós. Mães angustiadas, sem notícia dos filhos que o Estado tirou delas. Pais e filhos que, quando conseguiam se ver, não podiam ter nenhum contato físico, separado por grades ou por vidros. Crianças sem direito à infância, também vítimas do estigma em torno do mal de Hansen. Mesmo depois de 50, 60 ou 70 anos, a memória das privações ainda é muito presente. O Estado brasileiro falhou com essas crianças, com essas famílias, e é preciso mais uma vez reconhecer e pedir desculpas a elas e a toda a sociedade pelos erros do passado. O Estado errou ao manter segregados pais e filhos, mesmo depois de a cura para a hanseníase ter sido descoberta na década de 40. Mesmo depois da recomendação mundial para o fim do isolamento nos anos 1950. Errou por manter na prática a política de segregação até o ano de 1986. É preciso pedir desculpas e é preciso principalmente construir políticas públicas para reparar os danos sociais que a segregação causou neste país. Companheiras e companheiros, certamente milhares de filhos separados dos pais por causa da hanseníase vão dormir mais tranquilos com essa lei que assinamos agora, estendendo os direitos que já estavam assegurados a seus pais. Além dos filhos, esse direito também chega a um grupo de hansenianos que ficou segregado em isolamentos domiciliares em florestas e seringais. Cumprimos assim mais uma etapa desse processo iniciado em 2007
no meu segundo governo. Naquela ocasião, quando criamos a pensão especial vitalícia para as vítimas da hanseníase, destacamos a importância dessa iniciativa para combater a arbitrariedade que foi cometida pelo Estado. Com tal iniciativa iniciada há 16 anos, nos colocamos na vanguarda mundial da reparação. Ao lado do Japão, que faz isso por decisão judicial, o Brasil é o único país a reconhecer o direito à indenização de homens e mulheres e agora de seus filhos pelo isolamento forçado da hanseníase. Assim como fizemos antes, com essa assinatura de hoje, estamos cumprindo um compromisso ético e moral com brasileiros e brasileiras excluídos do pleno exercício da sua cidadania. Estender a pensão especial para os filhos separados é também recompor a dignidade e cuidar dos que mais precisam. É seguir na direção desse país melhor que construímos, com um olhar para todos, mas com cuidado especial para o que mais precisam. Amigas e amigos, em toda a minha vida política, estive atento à causa das pessoas com hanseníase. Visitei colônias e ex-colônias antes, durante e depois de deixar a minha presidência em 2010. Nesses encontros, fiz amigos e conheci de perto a complexidade da hanseníase e a realidade de homens e mulheres que contraíram a doença. Um dos meus últimos compromissos públicos em 2018, antes da prisão política em Curitiba, foi a visita da colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. Fui o primeiro presidente da República do Brasil a abrir as portas do Palácio do Planalto para os atingidos pela hanseníase. Em 2007, antes de assinarmos a medida provisória da indenização, recebemos uma comitiva de representantes de hansenianos para ouvir diretamente suas demandas. Lembro da mobilização do nosso querido companheiro Gilberto Carvalho, que não está aqui conosco, para que esse encontro acontecesse. E lembro da atuação importante do MOHAN, o movimento de reintegração dos acometidos pela hanseníase, como voz potente dessas famílias na defesa dos seus direitos. Construímos no passado e continuaremos construindo nossas políticas com participação social. E é muito importante que vocês, como os demais setores da sociedade, apontem prioridades e nos cobrem o cumprimento das nossas políticas. Eu queria lembrar para vocês que, assinando essa lei, eu lembro do dia da minha caneta. Essa caneta eu ganhei de presente. E eu fui assinar, quando eu fui assinar, o companheiro, acho que era Cristiano, o Ariano, foi falar e ele pediu para quebrar o protocolo. E a quebra do protocolo foi ele pedir a minha caneta Montblanc para guardar de recordação. E eu, então, tive o protocolo quebrado e recebi hoje a caneta para assinar outra vez. Espero que eu ainda possa assinar muitas leis com essa caneta para ajudar as pessoas. Esse encontro com vocês hoje fecha uma semana de agendas importantes, nas quais anunciamos políticas diversas sobre a igualdade racial, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, uma nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida e a retomada do programa Viver Sem Limites.
Todas essas pautas convergem para a essência do nosso governo, que é cuidar, governar para os que mais precisam e fazer do Brasil um país com igualdade de oportunidade para todos, ou seja, governar com o coração. Independentemente da cor da pele, crença, condição social, capacidade intelectual ou motora, com saúde ou com alguma doença, todos e todas merecem viver com dignidade e respeito, sem discriminação e preconceito. Esse é o país que estamos construindo junto com cada uma e cada uma de vocês. Eu quero terminar a minha fala dizendo para vocês que governar um país não é difícil se o governante souber para quem que ele quer governar. Se ele souber e não esquecer de onde ele veio e para onde ele vai voltar. Esse país foi vocês, junto com outros milhões de brasileiros, que lá para os idos de 2003 tiveram a coragem de colocar o primeiro operário deste país a presidir esse país. Foi um ato de coragem, foi um ato desaforado, porque a sociologia política não concebia a ideia de que fosse possível. Esse palácio não foi feito para um metalúrgico presidir. Esse palácio foi feito para pessoas de outra camada social, para pessoas de outro espectro da sociedade, e não para um trabalhador que mal e porcamente tem um diploma primário e um curso do Senai. E o que é importante ter em conta, e vocês têm que botar na cabeça isso, é que como a gente significa a maioria de pessoas nesse país, a gente pode eleger quem a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser desse país, se a gente não perder consciência da nossa responsabilidade. Não pensem que um granfino qualquer vai se preocupar com alguém que está com hanseníase, que mora numa colônia lá no estado do Amazonas. Não pensem que alguém da elite desse país, da elite política, vai se preocupar com alguém que está segregado numa colônia lá em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Não pense que alguém vai se preocupar com alguém que está confinado e segregado numa colônia em Betim ou em qualquer outro lugar desse país. Eu queria que vocês compreendessem que governar para pobre, governar para negro, governar para periferia, governar para pessoas com deficiência, governar para as pessoas que compõem a maioria desse país, que são as pessoas que labutam das 5 da manhã às 10 da noite para ganhar o pão de cada dia. Para governar este país é muito difícil, porque é muito fácil contratar um viaduto, muito fácil contratar uma ponte, se bem que tudo isso é muito importante para o país. Muito fácil contratar até uma ferrovia. Muito fácil até fazer uma universidade. Agora, difícil é você lembrar que tem gente que não vai usar essa estrada, que não vai usar essa ferrovia, que não vai nessa universidade e que você precisa ir até elas para dizer: se vocês não podem ir até mim, eu venho até vocês. Eu lembro, companheira Nívia Trindade, eu lembro da emoção dos primeiros companheiros que vieram aqui para a gente poder discutir a aposentadoria de vocês.
Eu lembro que eu fiz questão de receber os companheiros na sala mais chique aqui no meu palácio, na minha sala de receber autoridades. Foi eu recebi, acho que era 12 ou 13 companheiros, e eu fiz questão de dar um beijo no rosto de cada um, para provar a quem estivesse assistindo que se o presidente da República não tem preconceito, ninguém precisa ter preconceito de ninguém nesse país. E faço isso quantas vezes for necessário, porque esse país precisa voltar a fortalecer a democracia. E a democracia só vai ser consolidada nesse país quando o povo mais humilde, quando o povo trabalhador, quando o povo com hanseníase ou qualquer outro cidadão com qualquer outra doença, ser tratado com dignidade como cidadão e cidadã de primeira classe. É para isso que eu voltei a governar esse país, para cuidar de quem precisa do governo. Um grande abraço, parabéns à Câmara dos Deputados que aprovou essa lei, parabéns ao deputado Arruda, parabéns Padilha, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.